Vamos falar sobre o leite? Será que o leite realmente ele é inflamatório? O porquê que ele é inflamatório? Será que o leite A2A2 ele realmente é menos inflamatório? Então, me acompanhe aqui até o final do vídeo para você saber tudo que está relacionado com o leite e também se você deve trocar pelo leite A2A2. Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga. Não deixe de me seguir aqui, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também me acompanhar nas minhas outras redes sociais, @doutora Bruna Braga. Primeiro ponto, quando a gente pensa no leite, é que qual é a diferença entre o leite comum e o leite A2? E o porquê que ele é inflamatório? O leite, ele é composto basicamente por caseína e as outras proteínas do leite. Essa caseína já tem inúmeros trabalhos que mostram que ela realmente tem componentes que são pró-inflamatórios, ou seja, vão inflamar o teu organismo e isso vai fazer com que você desenvolva algumas doenças, como por exemplo uma resistência insulínica, um aumento de peso, aumento de alergias. Só que qual é a grande diferença quando a gente pensa no A2 e no A1? É que no A1 nós temos a beta-caseína 1, que essa beta-caseína 1, o que ela faz? Quando ela passa pelo processo de digestão, acaba sendo formada o que a gente chama de beta-caseomorfina 7. E por que ela recebe esse nome? Porque ela se liga no mesmo receptor que a morfina, que é um receptor opioide, que pode fazer com que você acabe tendo alterações de comportamento, como também alterações no trânsito intestinal, como por exemplo acontece quando a gente pega pacientes que estão internados e que fazem uso de morfina. O que pode acontecer com o intestino desses pacientes? Eles acabam ficando muito presos. Então é isso que acontece quando a gente usa um leite, por exemplo. Por quê? Porque essa beta-caseomorfina 7, ela se liga nesse receptor e vai fazer com que você tenha essa alteração do trânsito intestinal. E isso também vai ter repercussões na nossa digestibilidade. Então é uma proteína que ela é de mais difícil digestão. Ela altera todo o processo digestório do teu organismo. E quando a gente pensa no leite A2, o que tem nele é o que? É a beta-caseína 2. E essa caseína, ela não vai se converter nessa beta-caseomorfina 7. Então, por isso, ela seria menos inflamatória, ela teria menos complicações para a sua saúde, menos alergênica e por aí vai. Só que, o que a gente precisa avaliar? É que da onde que está vindo esse gado? Porque se a gente for parar para pensar, um dos grandes problemas que nós temos com o leite é o que? É justamente a presença de hormônios, de antibióticos, coisas que a indústria coloca nesse gado para fazer com que aumente essa produção de leite. E tudo isso acaba passando para o leite de fato. Então, se você for pegar esse leite A2 ou leite A1, dependendo de qual gado ele foi extraído, ele também pode ter esses outros problemas devido a essa contaminação. Agora, o que a gente também precisa avaliar é com relação, por exemplo, à intolerância à lactose. É muito comum pacientes perguntarem: doutora, mas eu tô usando uma mussarela de búfala, eu tô usando um leite de búfala, um leite de cabra, e isso vai fazer aí com que não dê problema para mim a intolerância à lactose? Não, isso é mentira. Por quê? Porque esses leites, eles também possuem a lactose, que é o quê? Que é o açúcar do leite. Então, para os pacientes que têm uma dificuldade devido a uma deficiência na produção da lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar do leite, então não vai importar se o que você está consumindo é um leite A1 ou se é um leite A2. Então, pensando no consumo de um ou outro, vai depender muito de qual é o grau de sensibilidade que você tem, qual é o tipo de alergia que você tem, porque afinal de contas, os benefícios com relação ao leite A2, eles estão relacionados à caseína. Agora, se você
você tiver algum problema com as outras proteínas do leite, uma alergia, por exemplo, pode ser que esse leite realmente ele não seja suficiente para poder resolver os seus sintomas. Agora, se você não tem alergias, se você não tem nenhum tipo de sensibilidade ou intolerância, sim, realmente o leite A2A2 ele acaba sendo uma melhor opção, porque ele não vai estimular esse receptor opioide. E aí, o que eu aconselho os pacientes a estarem fazendo uso desse leite A2 é usar eles também na forma fermentada, porque isso também vai ajudar na parte da digestibilidade dessa proteína. Apesar de já ser uma proteína que é de mais fácil digestão, quando você fermenta essa proteína, essa digestibilidade acaba ficando melhor ainda. Então, aconselho utilizar na forma, por exemplo, de iogurte, de queijos. E aí, o que você vai ter que avaliar? Da onde que está vindo esse leite A2? No geral, o que a gente mais consome seria os provenientes de leite de búfala, ou então do leite de cabra, ou então da própria vaca. Só que você tem que ver se realmente é uma vaca que é uma vaca A2 e sempre lembrar de atentar qual é a qualidade desse produto que você está fazendo uso. Hoje em dia, geralmente, eles colocam essas informações no próprio rótulo. Quando você está comprando aquele leite ou aquele iogurte ou aquele queijo, eles até colocam, né, se é orgânico. A ideia seria que você consumisse esse tipo. E se você ficou com mais alguma dúvida sobre o leite A1 ou leite A2, é só escrever aqui nos comentários e também me seguir nas minhas outras redes sociais, porque eu sempre tô aqui tentando abordar para vocês como melhorar os seus sintomas gastrointestinais, as suas alergias, hipersensibilidades alimentares.